Olá, povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Hoje partindo da história de Michael Tate, o cantor da banda Newsboys, uma banda extremamente conhecida e querida no meio evangélico, que hoje veio a público confessar pecados aos quais ele havia sido acusado recentemente. Tá? Ele dá uma declaração no Instagram, basicamente reportando, endereçando sobre as acusações que ele recebeu e se considerando culpado, tá? Culpado de práticas que não estariam de acordo com a fé cristã e que o levaram também a sair da banda, alegando que ele não poderia levar uma vida dupla. Tá? Eu não quero entrar diretamente na história em si, mas eu quero uma reflexão. Eu quero ter uma reflexão no sentido de que nós precisamos entender a diferença entre performance e caráter. Tá? Basicamente, caráter aqui não é chamar o cantor que está passando por essa situação e que eu espero que tenha uma restauração em Cristo. Não é caráter no sentido de se ele era bom ou mau caráter, mas caráter no sentido de a configuração do ser humano, a configuração de quem nós somos e como nós somos construídos. Tá? A Bíblia, quando ela fala em pessoas que devem liderar ou ter proeminência, a gente vai ver lá em 1 Timóteo 3, 6 e 7. Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Qual que é o problema? Nós vivemos numa sociedade em que celebra o desempenho acima da constituição do ser humano. As pessoas elas são colocadas para agir antes mesmo de serem formadas. Isso é um grande problema no mercado de trabalho, isso é um grande problema na nossa sociedade. Isso é um grande problema que não está sendo enfrentado, porque nós, como sociedade, buscamos desempenho e não caráter. É dito muitas vezes que tudo que você precisa ter é atitude, que tudo que você precisa ter é proatividade, que precisa se levantar e ir, meter o pé, meter a cara. Só que o que acontece? Muitas vezes as pessoas que estão se lançando como líderes cristãos, eles não estão preparados para a tarefa. Tá? Essa banda é uma banda muito longeva, é uma banda que teve muitos anos de sucesso. E aparentemente, pelo relato do próprio cantor, por muito tempo ele viveu uma vida dividida. Isso acontece por quê? Porque faltavam elementos de formação do caráter antes de ter uma proeminência, antes de ter uma visibilidade extrema. A gente teve recentemente aqui no Brasil o caso do profeta Miguel, menino, jovem pregador, a gente já teve outros pregadores mirins. Mas ele recebeu tanta proeminência com as suas revelações de uma forma que ele ainda não estava preparado para suportar. Ele ainda não tinha formação suficiente para suportar. Muitas vezes, pessoas famosas se convertem, logo elas recebem púlpito, logo elas recebem espaços no meio evangélico, causando muitas vezes problemas. Por quê? Porque eles ainda não têm uma formação em Cristo necessária para levar a cabo essa missão. Eu já vi muitas pessoas que dá para ver, inclusive, um chamado genuíno, e algumas estão com a vida completamente destruída, porque foram lançados à visibilidade antes do momento certo. A Bíblia nos exorta sempre a termos cuidado. Em 1 Coríntios 10, 12 e 13, aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não nos sobreveio tentação senão humana, porém Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará um meio de saída para que possais suportar. Paulo, ao falar para Timóteo, que era mais jovem do que ele na fé, precisava, mas que tinha uma boa formação da sua mãe Eunice, da sua avó Lloyd. Timóteo era um jovem, mas ele era um jovem bem formado. Tá? E aqui assim, eu não vou entrar na seara se o cantor tinha muitos anos de convertido ou não. O que eu sei é que hoje nas nossas igrejas nós estamos precisando tanto de pessoas para trabalhar que nós estamos
abrindo mão dos cuidados que a Bíblia nos chama a ter. Bom testemunho dos de fora. Não seja novo convertido. Hoje, basicamente, se alguém sabe falar bem, vai ter espaço nas nossas igrejas. E isso não está certo, porque essas pessoas estão sendo lançadas aos leões sem ter a base suficiente para suportar os ataques do maligno. No texto de Timóteo fala exatamente disso. Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Na minha caminhada cristã, eu já fui esse jovem arrogante. Eu já fui esse jovem que achava que tinha solução para todos os problemas da igreja, que poderia se levantar ousadamente e apontar o erro de qualquer pessoa no púlpito. O problema é que esse jovem não estava preparado para o ministério. Muitos anos depois, hoje eu entendo que 100% preparado nós nunca estaremos. Nós precisamos ter uma confiança plena em Deus. E dessa maneira, a arrogância, a autossuficiência, ela acaba não tendo espaço, porque nós temos uma base formada. Ter caráter cristão não significa ser perfeito, não significa que a gente não erra, não significa que a gente não vai enfrentar tentações. Mas é importante entender que um caráter formado, ele nos dá a base suficiente para suportar as tentações que o inimigo vai nos lançar conforme a visibilidade. Muitos pastores que começaram bem terminaram as suas vidas em grandes escândalos, sejam eles com mulheres, seja com dinheiro, seja com uma série de outras situações. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele por um determinado momento ele não cuidou do seu coração e aquilo se tornou uma grande destruição na sua vida e do seu reino. A gente precisa cuidar para que a gente tenha base para ministrar. Não significa que a gente vai deixar as pessoas esperando para o resto da vida, elas podem ter oportunidades. Mas como é que a gente dá oportunidade para pessoas que ainda são jovens? Com supervisão, com cuidado. Tá? No meio profissional hoje, estão jogando as pessoas para que elas se cuidem sozinhas. E muitos erros acontecem porque não há treinamento, porque não há supervisão, porque não há, de maneira alguma, forma de proteger essas pessoas. Vivemos numa sociedade em que as pessoas precisam se virar sozinhas. Mas o cristianismo não prega essa teoria. O cristianismo diz que nós devemos formar e preparar a geração de forma que ela possa cumprir o seu papel com zelo, com maestria. Jesus, depois do seu ministério, ao olhar para Pedro, ele olha para Pedro e diz: o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. E aí o que Jesus faz? Ele vai para a cruz para resolver completamente o problema da carne. Pedro passou pelo menos 3 anos com Jesus. Depois de 3 anos andando com Jesus, ele estava pronto. Ele ainda não estava pronto para ser o ministro. Ele ainda precisava de mais uma fase, o retorno de Jesus ressuscitado, 50 dias com ele e a descida do Espírito Santo para que então ele pudesse ser o apóstolo que ele foi chamado para ser. E ainda assim, em Gálatas a gente tem a descrição de que Paulo o precisa repreender ainda porque ele ainda não era perfeito. A gente precisa entender que é necessário uma base. É necessário tempo. E tem coisas que apenas o tempo é capaz de proporcionar. João ele vai fazer a distinção entre a sabedoria dos mais velhos e a força dos mais jovens. Os jovens eles são muito fortes, eles são muito enérgicos. Os mais velhos muitas vezes adquiriram sabedoria, eles sabem o que podem fazer e o que não podem fazer. Na junção dessa força com essa sabedoria, nós temos um ministério que avança e frutifica. Quantos cantores têm caído por causa da soberba?
Quantos cantores cristãos hoje eles se veem como artistas gospel, como celebridades do entretenimento gospel. Nós não somos chamados para sermos celebridades do entretenimento. Nós somos chamados para ensinar as pessoas quem é Jesus Cristo, a ensinar, a contar a ela tudo aquilo que Jesus nos contou. Para que elas sejam o quê? Para que elas sejam um conosco em Cristo. A gente precisa entender que em Jesus nós precisamos ser um. E dessa forma nós precisamos da ajuda uns dos outros. Mas o mundo quer que a gente traga glória para nós mesmos. Então eu digo mais uma vez, antes da performance, antes do talento, porque o talento do Michael Tate é inegável. O talento de muitos cantores. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa e falando a respeito de uma pregadora que ela tem muitos casos polêmicos na vida dela, mas ela começa a cantar, ela começa a ministrar, e você começa realmente a sentir a presença de Deus. E qual é a questão? Porque existem alguns desvios de caráter nesse processo. Mas o que acontece? Os dons de Deus, eles são irrevogáveis. Ela recebeu um grande dom de Deus, e sempre que ela se manifesta, o dom também se manifesta. Mas isso não nos dá o direito de andarmos conforme os nossos próprios caminhos. Esse é o ponto. Você pode ter a melhor performance e ainda assim estar completamente afastado daquilo que Jesus espera para você. Certa vez, Jesus conta uma história dizendo que no fim dos tempos alguns diriam: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome curamos enfermos. E aí Jesus olha para essas pessoas e diz: olha, não conheço vocês. Entendam que essas pessoas elas tinham performance, elas expulsaram demônios, elas curaram. Você acha que eles estariam falando para Deus que fizeram se eles não tivessem feito de verdade? Claro que fizeram, mas acontece que a performance, o nosso desempenho, até o manifestado poder de Deus, não é um atestado de que nós fomos aprovados por Jesus. Aquele que é aprovado por Jesus é aquele que passa pelo crivo da tentação e permanece fiel, permanece de pé. Aquele que cuida estar de pé, aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. A gente precisa entender. Dos discípulos, os 12 discípulos, Judas curou? Claro que Judas curou. Se Judas não tivesse curado, se Judas não tivesse expulsado demônios, na hora que Jesus disse que um o iria trair, todos os outros discípulos diriam: é Judas, aquele que não faz milagres. Mas não, Judas também tinha desempenho. Judas também tinha inclusive um cargo proeminente no ministério de Jesus, mas o seu caráter não era aprovado. Existem alguns que perecerão. Existem alguns que ainda não têm o caráter 100% formado, mas serão curados e restaurados por Jesus. Talvez não voltem ao ministério. Eu não sei o que vai acontecer com a vida desse rapaz. Pode ser que ele volte para o ministério, pode ser que ele tenha perdido a sua autoridade e não volte nunca mais. Mas o importante é que ele cuide da sua vida para que ele possa passar a sua eternidade com Jesus. Para que ele possa ser restaurado e que talvez ele não seja um cantor famoso nunca mais, mas que ele possa ser um cristão da qual Jesus olha para ele e diz: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Esse é o ponto. Nós, como seres humanos, nós nos fascinamos com desempenho, mas Jesus ele não está preocupado com desempenho. Jesus busca caráter. Jesus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso é verdadeiro. Muitas vezes dizem: não, tem talento, qualquer coisa para Deus. Não é que qualquer coisa para Deus serve, mas muitas vezes é mais aprovado por Deus aquele irmãozinho que não sabe cantar, mas oferece o pouco que tem para Jesus, do que aquele que tem um grande talento e faz as coisas pela sua própria força. É importante que a gente se lembre. Jesus não está preocupado com o nosso desempenho. Jesus não se impressiona com o nosso desempenho.
Jesus não se impressiona com os nossos títulos. Jesus não se impressiona com a nossa performance. Jesus busca corações firmes nele. Jesus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É só isso que ele quer. E quando ele encontra, ele exalta. Tá bom? Muito obrigado. Me ajude a espalhar a mensagem de Deus. Abraço.